Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá qual for o horário em que os senhores estão ouvindo e acessando essa aula. Eu sou o professor Brendo e estou retornando aqui para mais uma aula de literatura, agora para resolução de exercícios sobre o concretismo brasileiro, a poesia marginal e outras inovações. Considere as seguintes afirmações sobre o concretismo. Buscou na visualidade um dos suportes para atingir as rupturas radicais com a ordem discursiva da língua portuguesa. Sim, vamos lembrar, gente, que o grande trabalho foi romper com toda aquela formalidade discursiva que havia. Vamos lembrar do poema, talvez na vertical, na horizontal, em forma de X cruzado, ou seja, ele eliminou o que era tradicional dentro do suporte discursivo. 2. Teve como integrantes fundamentais Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. Sim. 1 e 2, corretíssimas. 3. Foi um projeto de renovação formal e estética da poesia brasileira, cuja importância fica restrita à década de 1950. Não. Iniciou-se nos anos 55, 56, mas ela se prolongou pela década de 60, tanto que houve o neoconcretismo, certo? Então a 3 está errada. De acordo com isso, a nossa questão aqui vai ser a letra D, questão 1 e 2, certo? Vamos para a próxima. A poesia concreta no Brasil caracteriza-se por dar continuidade à corrente intimista estetizante dos anos 50, dos anos 40, perdão. Não. Negou totalmente aquele intimismo estético e todo o tradicionalismo que tinha, a letra A não é. Descaso pelos aspectos formais do poema e preferência pela língua correta. Também não, nenhum nem outro, na verdade. A língua ela tinha toda a sua liberdade de funcionamento, formal e informal nesse sentido. C. Preocupação com a correção sintática pela renovação dos temas relacionados com estados psíquicos. Poetas não trouxe essa complexidade ligada à renovação temática. O grande foco era atingir a sociedade, independente da temática. Rigidez no nível prosódico e pela impassibilidade diante dos problemas sociais. Impassibilidade jamais. Foram justamente movimentos literários que buscaram ter o diálogo com os problemas atuais. Então nos resta a letra C. Visar a atingir e a explorar as camadas materiais do significante. Som, letra impressa, linha, superfície da folha. Ou seja, valorizar a palavra em todas as suas possibilidades. O som, a forma, o conteúdo, a semântica. Então letra E. Na 3 a gente tem um poema do Cacaso que diz o seguinte: de sol a sol, soldado, de sal a sol, salgado, de sova a sova, sovado, de suco a suco, sugado, de sono a sono, sonado, sangrado, de sangue a sangue. O poema concretista acima indicado apresenta as seguintes inovações no campo verbal e visual. A. Abolição do verso tradicional. Sim, por enquanto sim. Desintegração do sistema de seus morfemas. Sim. A palavra dá lugar ao símbolo gráfico. Sim, ou seja, ele vai valorizar a palavra na sua essência gráfica, na sua imagem em si, e não apenas na forma escrita, mas na forma visual, no efeito geral da palavra no todo. E se vocês perceberam, sal, salgado, sova, sovado, suco, sugado, sono, sonado, sangue, sangrado. O poema valorizou também muito a musicalidade que ele podia oferecer, a possibilidade que esses morfemas trouxeram. Então, letra A. Aqui num poema, outro poema do Cacaso diz o seguinte: afirma que o Brasil confirma. Vamos substituir o café pelo aço. Vai ser duríssimo descondicionar o paladar. Não há na violência que a linguagem imita algo na violência propriamente dita. O poema, gente, já se iniciou falando muito sobre afirma. Então já trabalhou justamente esse jogo, essa possibilidade que as palavras e que a língua oferecem. Com base na leitura do poema, assinale as proposições corretas acerca da poesia marginal. Entre as temáticas às quais se ocupou a poesia marginal na década de 1970, havia espaço para painéis sociais, mas a memória afetiva e a pesquisa poética, e para o registro literário da intimidade, sem grandes exageros, e a única regra era atender aos princípios da norma padrão da língua.
Gente, não buscou ligar muito com a memória afetiva do pessoal à época, não tinha vínculo com a intimidade literária de qualquer que fosse o público ou o autor, e muito menos atender padrões de norma da língua. Eles não desvalorizaram a língua, não abriram mão para a informalidade tão grande, mas não fizeram imposição da língua padrão, da língua formal. Então, a afirmativa 1 não está correta. Os versos. Vai ser duríssimo descondicionar o paladar. Pode ser entendidos como metaforicamente, como uma referência a sacrifícios impostos à população obrigada a acomodar-se de uma nova ordem econômica. Sim, ele faz uma referência justamente à fome, ao momento social que podia se passar, levando muitos brasileiros à fome por conta das mudanças econômicas que vinham. Então a afirmativa 2 está correta. Na 3 diz o seguinte: nos poemas reunidos em poesia marginal, os autores enfocam a denúncia e a crítica social de uma maneira sissuda, sem apelar para o humor, pois visam conferir credibilidade que é dito. E a gente está querendo afirmar que os autores marginais se valem da formalidade. Por mais que a língua fosse formal, a forma e a maneira e o suporte literário que eles usavam não eram formal. Então, a 3 também é afirmativa incorreta. 4. No primeiro e segundo verso, no jogo de palavras afirma, afirma e confirma, repete o segmento firma, certo? Isso pode ser interpretado como uma referência à influência das grandes empresas nas políticas estatais. Sim, estamos falando de importação de aço, exportação de café, comprar mais aço do que café. Então existe ali o discurso econômico e político ligado. Então, a afirmativa 5. E eu esqueci de inserir a afirmativa 4 aqui, quando ele diz vamos substituir o café pelo aço, pode ser interpretada como uma referência à abertura do país para exportação de minérios defendido por empresários e pelo governo à época de ditadura militar. Sim, como eu estava falando aqui, essa referência ao que o aço produzia, a comprar o aço, a produzir aço, ou talvez produzir menos alimento, mas muito mais aço para trabalhar com a influência das multinacionais, era um grande dos fatores do momento e grande alvo também dos ataques à poesia local. Então, com isso, a gente tem como afirmativa corretas 2, 4 e 5. Reclame. Se o mundo não vai bem aos seus olhos, use lentes ou transforme o mundo. Ótico olho vivo. Agradece a preferência. Percebam aqui também a possibilidade de usar essas plataformas dentro da geração mimeógrafo, que era o quê? Isso aqui basicamente é um poema marginal, mas sob a ótica do slogan, do anúncio publicitário, que era um dos grandes baratos da época, né? E principalmente na ditadura teve uma força muito grande o texto em forma de texto publicitário como uma forma de ataque e crítica social. Chacão é um dos representantes da geração poética de 1970. A produção literária dessa geração, considerada marginal e engajada, de que é representativo o poema apresentado, valoriza o experimentalismo em versos curtos e tom jocoso. Sim, percebam como os versos são curtos, são breves, ele não se estende e ele também tem um tom certo de deboche, parece um texto sério, mas não é. Então ele faz muito referência a essa possibilidade de usar um pouco de humor sem ser totalmente radical ali, sem perder a seriedade do discurso. Então, letra A. Aqui a gente tem um poema do magnífico Arnaldo Antunes que diz o seguinte: da sua memória mil e muitos outros soltos, pouco a pouco pagamo meu. Se vocês perceberem, esse poema quebra com toda a possibilidade das palavras, ou seja, ele fragmenta as palavras, existe uma fragmentação das palavras. E com isso a gente entende que não é uma interrupção, não é uma reestruturação, ele fragmenta, ele pega pedaços das palavras. Porque muitas vezes os artigos, o e a, eles são palavras, eles não são letras soltas. Então o poema foi fragmentado. O enunciado diz que, trabalhando com recursos formais inspirados no concretismo, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza pela interrupção da fluência verbal para testar os limites da lógica racional. Ele testa sim os limites da lógica racional, mas não por uma interrupção, ele não interrompe palavra nenhuma. Ele, como eu falei, fragmenta, mas sim, ele testa a lógica racional, se você ainda é capaz de ler o poema dessa maneira como ele foi escrito. Mas letra A não é.
Reestruturação formal da palavra para provocar o estranhamento do leitor. Isso é mais uma coisa concretista de mudar a ordem das letras, de escrever de diversas formas a mesma palavra. Não vai ser a letra B. Dispersão das unidades verbais para questionar o sentido das lembranças. Não, ele não dispersa as unidades. Ele mantém a palavra, continua da mesma maneira com o mesmo sentido. Então, letra C não. Fragmentação da palavra para representar o estreitamento das lembranças. Ou seja, gente, justamente quando ele fala ali, percebam porque ele não fragmentou de uma maneira maior, que era uma possibilidade de fragmentar. Olha ali quando ele coloca, da sua memória mil e muitos. Olha ali como ele parece que está passando por um cano ou por um caminho muito estreito a palavra, o sentido da palavra. Ou seja, ele está passando justamente essa questão que é difícil filtrar a memória, que a lembrança em si acaba se perdendo, ela não tem espaço para ser um todo. A gente lembra, tem memória apenas em fragmentos. Então, letra D. Aqui outro poema do Cacaso, que é logia e mitologia. Então ele vai falar do que realmente é mitologia e do que é logia, do que é o estudo, do que é a lógica, do que a gente vê. Vamos lá. Meu coração, de 1972, já não palpita fagueiro. Sabe que há morcegos de pesadas olheiras, que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas no vão da unha na alma, um porco belicoso de radar e que sangre ri, a vida anoitece provisória, centuriões, sentinelas, do Ayapoque Oxuí. Ok, vamos lá. Aqui o Cacaso explorando elementos da mitologia, e também não só da mitologia tradicional, mas ele tenta dar um valor mitológico para alguns animais que ele menciona, como cabras, hienas, cardumes, independente em qual cultura tem o significado cada um desses animais, certo? O título do poema explora a expressividade de termos que representam o conflito do momento histórico vivido pelo poeta na década de 1970. Nesse contexto, é correto afirmar: o poeta utiliza uma série de metáforas zoológicas com significados imprecisos. Até dizer que ele usa metáforas zoológicas está certo, ele usa realmente, utiliza os animais como forma de metáfora, mas o significado não é impreciso. Existe um significado impreciso, está muito evidente, mas letra A então não é. B. Morcegos, cabras e hienas metaforizam as vítimas do regime militar. Cuidem com essa questão porque ela é falaciosa. Não é quem ele está falando. Sim, ele usa morcegos, cabras e hienas para falar de pessoas ligadas àquele momento, mas ele não fala das vítimas. O porco, animal difícil de domesticar, nunca vi alguém domesticar um porco, que é um animal selvagem, então não tem como dizer que dá para domesticar um porco geneticamente, a não ser geneticamente, né? Representa os movimentos de resistência. Seria um pouquinho estúpido ele falar desses movimentos de resistência, sendo que talvez ele estivesse lá da resistência, né? Logicamente, porco não se referiria a esses movimentos. Então, C não é. O poeta caracteriza o momento de opressão através das alegorias de forte poder de impacto. Aí sim que a gente entra na chave do poema, que ele diz: um porco belicoso de radar, belicoso vem de armas, radar aquele que vigia, aquele que controla, que sangra os outros e ri, que sangue que ri. Então ele está falando o quê? Da tortura, ele está falando exatamente dessas figuras negativas do regime militar. Então, letra D. E na 8, a gente tem aqui o enunciado do Enem, que diz o seguinte: que a poesia que floresceu nos anos 70 do século XX é inquieta, anárquica, contestadora. A poesia marginal, como ficou conhecida, não se filia a nenhuma estética literária particular, embora seja possível ver nela traças de algumas vanguardas que a precederam, como no poema a seguir. Aqui o SOS do Chacal diz o seguinte: nós que não somos médicos psiquiatras, nem ao menos bons cristãos, nos dedicamos a salvar pessoas que como nós, sofrem de um mal misterioso, o sufoco. Da leitura do poema e do texto crítico acima, infere-se que a poesia dos anos 70, como eu falei, gente, ele vai ter um resgate de um dos movimentos literários anterior. É meio óbvio, mas vamos lá fazer essa análise. O seguinte: utilizou com frequência os versos metrificados e temas românticos. Não, por mais que talvez salvar pessoas seja algo meio romântico, ou ser cristão é ser romântico, não vai se encaixar com o romantismo jamais, né? B. Recuperou traços da produção de vanguarda modernista. Sim, de alguma forma a poesia marginal foi uma tentativa de vanguarda aqui no Brasil. Então, letra B.
Gente, por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Fiquem bem e até breve.